Olá, meu nome é Aline, professora de Biologia, e hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito de um assunto que geralmente gera muitas dúvidas nos alunos. A gente vai falar sobre o ciclo celular e suas etapas, tá? Vou falar o que é ciclo, suas etapas, como ocorre também a divisão celular. Serão aí 3 aulas, tá? Que a gente vai falar ciclo celular com a parte da interfase, depois a gente vai ter uma aula de mitose e outra de meiose. Essas 3 aulas, elas vão juntas explicar todo o conteúdo de ciclo celular. Você já estudou ciclo celular? Já entendeu? Não? Vamos comigo? Eu prometo que vou tentar deixar esse assunto o mais simples possível, o mais claro possível para te ajudar aí nos seus estudos, seja para Enem, para vestibular, seja para uma prova na escola. Então, bora lá? Nas aulas de ciências, todo mundo já ouviu falar em ciclo de vida, né? Todos os seres vivos nascem, crescem, se reproduzem e morrem, né? Isso que a gente escuta nas aulas de ciências. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho do ciclo de vida das células, que a gente chama de ciclo celular. O ciclo celular é um processo que ocorre na célula desde o seu surgimento até o momento em que ela realiza a divisão celular, que nada mais é do que a reprodução da célula, digamos assim. Esse ciclo celular, ele estuda toda a etapa de vida, todas as etapas de vida de uma célula. Coloquei aqui para vocês uma imagem que tá cheia de coisinhas que no início vocês não vão entender nada. Mas eu garanto que a maioria das coisas no final dessa aula você vai estar familiarizado, tá? Então vamos lá. Vamos fazer de conta que o ciclo celular de uma célula dura aí 24 horas. No período dessas 24 horas, a célula passa por todos os estágios do ciclo de vida. Beleza? Então vamos combinar para a gente fazer essa comparação. Isso acontece com toda célula? Não, ali nós estamos fazendo um exemplo. Cada célula tem o seu ciclo celular com uma duração diferente. Tem células que se dividem com mais frequência que outras. Existem células, inclusive, que elas não se dividem. Por exemplo, os neurônios. Eles não realizam divisão celular. E o que acontece com o ciclo celular dos neurônios? Ele fica estacionado em uma etapa que a gente vai já falar. Bom, o ciclo de vida, a parte do ciclo de vida mais duradoura da célula é o que a gente chama de interfase, tá? Esse período de interfase, fazendo o comparativo que eu falei para vocês da célula, que tem o ciclo celular de 24 horas, a interfase dura aí por volta de 23 a 23 horas e meia, ou seja, bem prolongado. Mas dentro da interfase a gente tem etapas, tá? A gente tem 3 etapas da interfase, que eu vou explicar detalhadamente o que acontece em cada uma delas. A gente vai falar só o resumão e depois eu vou detalhar. Então, vamos olhar aqui a imagem. Toda essa parte aqui que eu tô mostrando para vocês é a parte da interfase. Nessa parte laranjinha é a etapa da interfase que se chama de G1. Aline, eu tô vendo um negócio ali no G1 que eu já não tô entendendo. O que é? É o G0. Então, antes do G1 acontece o G0? Não. Durante o G1 pode ocorrer o G0. E o que é G0? É o período em que a célula estaciona. Ela entra em repouso. Ela parou o seu processo do seu ciclo celular. É o que acontece em algumas células cujo ciclo celular é um pouquinho mais longo, dura um pouco mais de tempo para completar o ciclo celular, e é o que acontece em células que não se dividem, que não realizam a divisão celular, que é o caso do neurônio. O neurônio está estacionado aí no G0. Por isso que é complicado ter lesões
nos neurônios, porque os neurônios eles não se regeneram e eles não se dividem, eles não se multiplicam. Então a gente não tem neurôniozinho lá de reserva, a gente tem aquele neurônio. Se ele for danificado, o prejuízo pode ser muito grande, porque ele não se divide e não se regenera. Passada a etapa G1, nem todo mundo entra nem todas as células entram nesse período G0, certo? Mas todas as células passam pelo período G1, certo? Então vamos aqui, tem a etapa G1, algumas células podem ou não entrar no G0. Seguido da etapa G1, a gente tem a fase S, que é uma fase muito importante, vocês vão já ver por quê. Depois nós temos a fase G2. Encerrou essa interfase, a gente tem aí a divisão celular, que pode ser a mitose ou pode ser a meiose. Próxima aula a gente vai ver a diferença das duas. A interfase é o período que vai acontecer antes de qualquer uma das duas situações. Tanto a mitose quanto a meiose, no início, ela vai começar com a interfase, tá? Então, observem aqui. A etapa G1, que essa letra quer dizer gap 1, que quer dizer intervalo 1, inicialmente, quando se estudava o ciclo celular, achava que nessa etapa a célula estava no intervalo, que ela estava com suas atividades paradas, o que não é verdade, a gente vai ver já já. Então, na primeira etapa da interfase é a etapa G1. A segunda etapa é a etapa S, que significa síntese. Síntese é sintetizar, é produzir. O que será que vai ser produzido na etapa S? Conto já para vocês. E a etapa G2 é gap 2, é um intervalo 2, que é uma outra etapa que a gente vai ver que não tem nada de repouso, que a célula não está no intervalo, ela não está parada, ela está em atividade. Depois dessas 3 etapas, a gente vai ter a divisão celular. Coloquei aqui a mitose e as etapas da mitose: prófase, metáfase, anáfase, telófase, que vocês não vão enlouquecer agora. Primeiro vamos entender a interfase, depois a gente entende a mitose, tá bom? Então vamos entender o que acontece na interfase. A interfase ela é uma preparação para a divisão celular. A célula, para ela se dividir, ela tem que ter todos os seus componentes organizados para que isso aconteça. A célula não pode do nada, simplesmente ela está lá, a célula pouco se divide em 2 menores. Aí a célula, do jeito que ela está aqui, ela pouco se divide em 2 menores. Daqui a pouco sumiu, a célula não existe mais. Então há toda uma preparação da célula para que ocorra a divisão celular. Essa preparação vai ocorrer na interfase. E o início dessa preparação vai ocorrer na etapa G1. O que é que vai acontecer na etapa G1? É a etapa onde vai ocorrer o crescimento celular. Então, para a célula se dividir, ela não vai se dividir do tamanho que ela está, não. Ela vai aumentar o seu tamanho para que ela consiga ter capacidade de produzir 2 células do tamanho da célula original, tá? Além de ter o mesmo tamanho da célula original, ela vai precisar também ter proteínas suficientes, precisar ter RNA suficiente para poder produzir da origem a 2 células. Então vamos ver o que acontece aí na etapa G1, que é a etapa de crescimento, como eu já disse. A gente vai ter síntese de RNA. Vamos lembrar da aula passada, o RNA ele é importante para quê? Na produção da proteína, né? Lembra? Se você não lembra, volta lá na nossa aula sobre replicação e síntese de proteína, em que eu explico bem direitinho como ocorre essa síntese de proteína e que o RNA é imprescindível para que ocorra a produção dessas proteínas. Eu preciso sintetizar esse RNA para que o RNA consiga produzir proteínas. Além disso, nesse período em que a célula ela está se preparando para a divisão, ela está com uma atividade metabólica alta. Por quê? Porque eu preciso aumentar o número de organelas, eu preciso aumentar o número de matéria genética, eu preciso aumentar o número de proteínas para dar origem a 2 células. Então, a atividade está bem acelerada. Dando sequência,
a esse processo, a célula ela começa a trabalhar na duplicação do DNA ou replicação do DNA, que a gente estudou também, tá? Se você não entendeu, volta lá, que é importante entender essas etapas de replicação e de síntese de proteínas para poder entender aqui, tá? Então, nessa etapa S, que é a etapa de síntese, é onde ocorre a replicação do DNA. Ora, eu tenho uma célula que já tem um X de material genético. Essa célula vai se dividir em duas. Ela não pode pegar esse material genético e simplesmente dividir em dois, tá? Eu preciso que todas as minhas células elas tenham a mesma informação genética, que eu tenho as mesmas moléculas de DNA com as mesmas informações. Então, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer a duplicação desse DNA. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho uma fitinha de DNA, eu gero uma nova fitinha de DNA, que é uma cópia, elas vão ficar juntas. Nesse ficar juntas, eu vou ter cromossomos que são formados por duas cromátides, as cromátides irmãs, que é uma cópia da outra. E é isso que vai acontecer aqui. Nesse período de síntese, a gente vai estar duplicando o DNA para que depois eu consiga fazer na divisão celular tudo ficar igualzinho. Além da duplicação de DNA, uma outra coisa que vai se duplicar, que é muito importante na divisão celular, são os centríolos, né? Então, nessa etapa de síntese, eu também vou ter a duplicação dos centríolos. Junto com os centríolos, cada centríolo ele tem uma rede de proteínas ali ao redor dele, que é o que a gente chama de centro celular. Esse centro celular ele vai ser duplicado junto com o centríolo. A gente também vai ver para que é que vai servir esse centro celular lá na divisão celular, tá? E na etapa G2 eu vou ter a síntese de DNA e síntese de proteína, sendo que esse RNA e essa proteína ela não vai ser produzida, ela não vai ser sintetizada com tanta intensidade como lá na etapa G2. É um processo um pouco mais lento, não precisa de tanta pressa. Além disso, os centríolos que foram duplicados na etapa anterior, eles vão ser separados, tá? Eles começam a se separar. É importante dizer que essas três etapas são processos contínuos, não existe a célula já cresceu, já aumentou RNA, já aumentou proteínas, agora vamos para a S. Parou, todo mundo para, agora vamos só síntese de DNA. Vamos só duplicar o centríolo. Não, esse é um processo contínuo, que ele vai acontecendo gradualmente. Porém, didaticamente, a gente separa para que fique mais fácil a gente compreender o que acontece nessas etapas. Outra coisa que eu queria deixar bem claro para vocês. Esse processo de preparação para a divisão da célula é um processo delicado, né? A célula tem que fazer tudo bem direitinho para que eu não gere células com defeito, digamos assim. Para garantir que tudo está ok, vai ocorrer o que a gente chama de ponto de checagem. Esse ponto de checagem são períodos em que a célula fiscaliza, tem algumas enzimas, algumas proteínas que vão auxiliar nessa verificação se as coisas estão ocorrendo da maneira correta. Durante o ciclo celular tem 3 pontos de checagem. Tem um ponto de checagem na fase G1, na etapa G1. Tem um ponto de checagem na etapa G2 e tem um ponto de checagem na mitose. Tá? Durante a divisão celular tem também um terceiro ponto de checagem. Bora ver aqui como é que eles funcionam. Né? Esse ponto de checagem vai verificar se os processos estão ocorrendo de maneira adequada, tá? Então, na etapa G1, o que é que eles vão fazer? Vão verificar se não há danos iniciais no DNA original da célula, se não há nenhum dano, se não há nenhum problema. E depois vai verificar se o tamanho, as reservas energéticas da célula, se está tudo adequado. Então, na etapa G1, vamos ver se o DNA original está ok. Vamos ver se o tamanho, se as reservas energéticas, a quantidade de proteína, tudo tá ok. Tá ok, então vamos passar para a etapa S. Etapa S aconteceu,
a replicação do DNA ocorreu, dos centríolos para lá. Na etapa G2, vai ocorrer um segundo ponto de checagem. Para que é que vai servir esse ponto de checagem? Para saber se a replicação do DNA aconteceu de forma adequada. Então, primeiro temos que saber se o DNA está ok. Está ok? Ótimo. Depois eu quero saber se a replicação, se as cópias que foram geradas do DNA está ok. Se está ok, a gente vai passar para a divisão celular. Lá na divisão celular vai ter a terceira parada para a checagem, tá? Então a gente teve a checagem na G1, teve a checagem no G2 e vai ter a checagem na mitose. Se tiver tudo ok, bora concluir essa divisão celular para fechar esse ciclo celular. Deu erro, não deu bom, deu ruim, tem alguma coisa errada aí, o que é que vai acontecer agora? Se tem alguma coisa errada, a célula vai tentar reparar o que é que tiver errado, tá? Então, tentou reparar, reparou o dano, bora lá continuar para a divisão celular. Mas se de repente ocorrer algum tipo de dano que a célula não consiga reparar, a célula vai entrar em estado que a gente chama de apoptose, que é a morte programada da célula. Essa morte programada da célula vai evitar que essa célula se duplique e dê origem a células com erro, tá? Então, essa apoptose, gente, anotem aí, apoptose, morte programada da célula, é o processo que vai impedir que células defeituosas continuem a se dividir, tá? Essa propagação, essa divisão e multiplicação de células defeituosas é o que provoca a ocorrência do que a gente chama de tumores, tá? Então, células que não sofreram aí essa morte programada, elas continuaram a se dividir e elas se dividem mais aceleradamente do que normalmente acontece, e essa divisão provoca o surgimento do que a gente chama de tumores, certo? Então, vamos recapitular? A interfase é o período em que a célula está se programando para poder sofrer a divisão celular. Nesse processo, nesse período de interfase, ela passa por 3 fases. A G1, em que ela cresce, aumenta a quantidade de RNA, de proteínas, para poder continuar aí esse ciclo celular. Na etapa de síntese, a gente vai ter a replicação do DNA, a gente vai ter a duplicação dos centríolos e em seguida a gente vai ter a etapa G2, que é onde a gente tem também a síntese de RNA e de proteína, só que numa velocidade um pouco mais baixa, e que esses centríolos que foram duplicados, eles serão separados, eles começam a se separar, eles começam a se afastar. Além disso, na interfase a gente tem 2 pontos de checagem. O ponto de checagem na etapa G1, que é onde a célula vai verificar se o DNA que ela possui, se está tudo ok, se não tem nenhum defeito, nenhum problema. Na etapa G1 ainda, ela vai verificar se a célula está no tamanho adequado para prosseguir a divisão celular e se ela tem também armazenado uma quantidade de material energético, de proteínas, de ATP suficiente para dar continuidade a esse ciclo. Na etapa G2, a gente vai ter o segundo ponto de checagem, onde será verificado se a replicação do DNA foi feita de forma adequada e que se não tem nenhum problema. Lembrando, se houver algum problema nesses pontos de checagem, a célula tenta reparar o dano e caso esse dano não seja reparado, a célula vai entrar no estado de morte programada. Qual é o nome? Apoptose. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha ficado claro. Não esqueça, você é quem sabe a melhor forma de você mesmo aprender o conteúdo. Então, se você precisa escutar muito, ouça essa aula, assista, veja e ouça com atenção o que eu estou explicando algumas vezes. Faça registro, faça um mapa mental, faça desenhos que ajudem você a memorizar e a entender e a fixar esse conteúdo, tá bom?
Espero que você tenha gostado. Encontro vocês na aula sobre mitose. Um grande beijo. Tchau, tchau.